Nesta aula de fatorial, nós vamos hoje tratar do assunto combinação. Nós vamos ver o que vem a ser combinação. Vamos observar esse exemplo aqui. Se eu perguntar quantos números diferentes com 3 algarismos eu posso formar com esses 5 algarismos? O 123 é um, o 132 é outro, 213 é outro, o 231, 321, 312 e por aí vai. Então, essa forma eu vou colocar assim, de combinar os números, né? Eu observo que a ordem deles importa quando eu agrupo. Vamos supor, eu tenho 1, 2, 3. 1, 2, 3, que é o 123, vai ser diferente do 2, 1, 3, que é 213. São os mesmos, esses 3 números aqui, ó, agrupados, mas eles estão de formas diferentes. Agora, se eu perguntasse aqui, João, Maria, Pedro, Laura e Eliana. Agora, se eu perguntasse, quantos grupos de 3 pessoas podemos formar? Eu posso formar um grupo, Maria, Laura e Pedro. Também posso formar um outro grupo, Maria, Pedro e Laura. Um outro grupo, Laura, Maria e Pedro. Um outro grupo, Laura, Pedro e Maria. Um outro grupo, Pedro, Maria e Laura. Ou um outro grupo, Pedro, Laura e Maria. Concorda que eu poderia formar todos esses grupos de 3 pessoas? Mas todos esses grupos é um grupo só. O grupo Maria, Laura e Pedro Maria e Laura é o mesmo grupo. Então, o que nós vamos deduzir aqui? Ó? Quando eu vou agrupar elementos e a ordem em que eles estão agrupados faz a diferença, isso chama-se arranjo. Quando eu vou agrupar elementos e a ordem não faz a diferença, esse é a mesma coisa que esse, é a mesma coisa que esse, é a mesma coisa que esse. Isso é combinação. Então, em fatorial, tem hora que nós vamos calcular arranjo, tem hora que vamos calcular permutação de elementos e tem hora que nós vamos calcular combinação de elementos. Depende do enunciado do problema. Então, no arranjo, a ordem faz a diferença. Na combinação, não. Então, se eu quisesse resolver esse probleminha aqui, ó, João, Maria, Pedro, Laura e Eliana. Quantas filas com 3 pessoas podemos formar? Então, se eu for formar uma fila João, Maria e Pedro, é uma fila. Maria, João e Pedro é outra fila, porque fila, a ordem importa. Então, se a ordem importa, eu vou trabalhar aqui com arranjo. Como que eu calculo isso aqui? Essa é a forma de arranjo. Essa é a forma de arranjo. Arranjo de tantos elementos agrupados de tanto em tanto vai ser igual ao número de elementos, esse n significa número de elementos fatorial, dividido por n menos p, entre parênteses, fatorial. Então, se eu for calcular quantas filas eu posso formar aqui com 3 pessoas, arranjo de 5 elementos agrupados de 3 em 3 vai ser igual ao 5 fatorial dividido por 5 menos 3 fatorial. Isso aqui a gente resolvendo vai ficar 5 fatorial dividido 5 menos 3, isso aqui é 2 fatorial. Que eu tenho uma divisão de fatorial, eu vou com 5 fatorial até chegar no 2 fatorial para cortar. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial dividido por 2 fatorial. Esse 2 fatorial corto com esse 2 porque dá 1. Isso aqui vai ficar 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60. Então eu posso formar 60 filas de 3 pessoas
com essas 5 pessoas. E se a pergunta fosse diferente? Quantos grupos de 3 pessoas podemos formar com 5? Então, neste caso aqui, a ordem não importa. A ordem dos elementos. Então, se a ordem não importa, eu vou usar combinação, que o símbolo é o C. Então, essa é a fórmula de combinação, que é parecida com a do arranjo. Combinação de tantos elementos agrupados de tanto em tanto vai ser o n fatorial dividido n menos p fatorial. Até aqui é igualzinho ao arranjo. Só que tem um detalhe. Em combinação, essa parte de baixo vai ser multiplicada por p fatorial. Então a fórmula é n fatorial dividido por n menos p fatorial vezes p fatorial. Então como que nós resolveríamos o problema nesse caso aqui? Então aqui, ó, combinação de 5 pessoas, porque são 5 elementos, agrupados de 3 em 3, porque eu quero fazer grupos com 3 pessoas. Isso aqui é 5 fatorial, dividido por 5 menos 3 fatorial, 5 menos 3 fatorial, que multiplica o 3 fatorial. Como que a gente resolve isso aqui? Eu vou com 5 fatorial até chegar no 3 fatorial para cortar. E repito 2 fatorial, que é o que eu fiz embaixo. 5 vezes 4 vezes 3. Em cima eu fui com 5 fatorial até chegar no 3 fatorial. Embaixo ficou 2 fatorial e 3 fatorial. Cortando 3 fatorial com 3 fatorial, ficou 5 vezes 4 em cima, que é 20. E embaixo ficou 2 fatorial, que é 2. Ah, por que 2 fatorial é 2? Porque 2 vezes 1. E 20 dividido por 2, 10. Então aqui eu consigo ter 10 grupos de 3 pessoas com essas 5 pessoas que a gente viu em cima. João, Maria, Pedro, Laura e Eliana. Já o arranjo deu 60. Ok? Nós vamos fazer exercícios na próxima aula para treinar assim. Bater o olho no exercício, ver se ele é permutação, arranjo ou combinação.